Olá! A temporada de furacões nos Estados Unidos começa em junho e vai até novembro. Mas a história tem nos mostrado que os mais devastadores tocaram o solo americano entre agosto e outubro. É hora de todos estarem preparados. O anúncio da chegada de um furacão deixa moradores apreensivos. Supermercados lotados. Prateleiras vazias. A fila cresce nos postos de gasolina. Fila grande também na entrada dos mercados. E dentro deles, a correria para estocar alimentos. Nem sempre é possível escolher a marca. Muitas vezes, nem o produto. E quando ele é reposto, acaba em poucos segundos. E lá vai o estoquista repor mais água. Dessa vez, só poucas garrafas. Pão, água, enlatados, tudo desaparece. E a correria também é grande para aqueles que querem proteger as residências. É hora de verificar telhados, janelas. Ó, eu tô aqui dentro de uma loja de construções, aliás, é uma rede a maior dos Estados Unidos e ó, dá pra ver aqui completamente lotado, todo mundo na fila, principalmente comprando os tapumes de madeira, né, pra, no caso, proteger a parte de vidro, as janelas do lado de fora. Tá uma loucura aqui, viu? Muita fila, o pessoal desesperado para proteger a casa antes do irmã chegar. Este homem já comprou tapumes para proteger a casa. É importante estar preparado, diz ele. Estas mulheres também já compraram madeira para proteger portas e janelas. Em Miami Beach, muitos moradores compraram sacos de areia para proteger as casas da enchente. Preparado também está este senhor. Com experiência em outros furacões na Flórida, ele diz que não é bom para ninguém deixar para a última hora. Por isso, já tratou de garantir em casa mantimentos para os próximos dias. E disse que se nada acontecer, é só fazer depois uma festa no quintal com o que comprou para comemorar. Hoje é o último dia de trabalho da Ciara. Amanhã, escolas e várias empresas estarão fechadas esperando pela chegada do furacão. My experience with Andrew actually was interesting. I was young. I was maybe 7 years old. A engenheira de som viu de perto outros furacões como o Andrew e o Vilma. Nas duas ocasiões, o pai dela preparou a casa e tudo terminou bem. Desta vez, com Irma, a mesma preparação. E agora uma preocupação extra, manter os cachorros dela a salvo também. So, yeah, just make sure everybody's safe and good. Ciara está otimista. Ela diz, basta se cuidar. Os brasileiros que moram no sul da Flórida também estão se preparando. Tá tenso, não tá fácil, mas a gente vai lidando com a coisa, né? O negócio fica em casa com a família, no meu caso, com outra família, de amigos, enfim. E se proteger e esperar o pior passar, né? Eu moro aqui há 23 anos, o Andrew eu não peguei, o Vilma passou por aqui. Eu já morava aqui, mas eu estava no Brasil, quer dizer, eu dei a sorte de não estar aqui. Agora esse, a gente está se preparando, né? Como pode, né? Tô realmente aflita, tô um pouco preocupada, mas ainda quero acreditar na minha boa estrela e saber que, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Acho que a gente vai ter bastante chuva, mas espero que não passe disso. A jornalista Vanusa Ramos morava há pouco tempo por aqui quando teve que fazer a cobertura do furacão Vilma e se surpreendeu com o que viu. Era um cenário meio de guerra mesmo. A gente fala, as pessoas pensam que é exagero, mas não é. São árvores no chão, carro em cima do telhado, casas destelhadas, muito fio desencapado no chão, postes derrubados, quer dizer, ruas interditadas que você não pode passar. Fora o curfew time, que eles falam, que é o toque de recolher depois de 6, 7 horas da noite, quando escurece, ninguém pode ir para a rua, porque a gente fica sem energia. Então, é uma situação mesmo assim meio chocante para a gente quando acontece a primeira vez, né? Quando você passa pelo primeiro furacão. O
Vilma atingiu a Flórida em outubro de 2005. Chegou ao continente como um furacão de categoria 3 e causou um prejuízo de 21 bilhões de dólares, cerca de 65 bilhões de reais. Você que convive muito com os brasileiros, como é que eles reagiram a um furacão tão forte assim? Reagiram com tranquilidade, com naturalidade. Claro que a gente sempre se preocupa, mas o brasileiro, por natureza, ele não é de se assustar muito, né? Então, o que eu sentia na época era que as pessoas meio que subestimavam. Então, muita gente também estava passando pelo Vilma pela primeira vez, assim como eu. E a gente não tinha bem uma experiência de saber como que era ou como que não era. Então, eles reagiam com muita... com bom humor até... saindo para as ruas também, que é a coisa primordial que você não pode fazer quando tem um furacão, é ir para as ruas, mas toda a brazucada vai para as ruas. Eles querem ver de perto o vento, como que é, como que não é. Às vezes acha que já passou e daí se sente tranquilo, pensa que pode ir para a rua, que não pode. Então é assim que os brasileiros reagem, com tranquilidade, com naturalidade. Eles se assustam, como todo mundo, mas depois que você passa o primeiro, também você meio que aprende a lidar. Então, a comunidade, eu acho que já está um pouco preparada. No meio deles, uma família brasileira protagonizou uma história trágica. Tem uma história de um brasileiro, eu acho, de Rondônia, se não me engano, que faleceu. É uma história que me comovia muito, porque eu estive na casa dessa família e via lá as pessoas chorando, acompanhei todo o drama lá. Eram 8 pessoas, viviam na casa e eles ligaram um gerador de energia dentro da garagem e não sabiam, como muita gente não sabe, que aquela fumaça que é gerada pelo gerador, né, é tóxica e pode matar uma pessoa. E foi assim que ele morreu. Acho que por falta de informação, de não saber que não podia ficar em um lugar fechado com um gerador. E todas as pessoas da casa foram intoxicadas. Todos foram hospitalizados, mas somente um que não teve a sorte e realmente teve esse final triste e lamentável, que veio a falecer. Quanto tempo durou essa recuperação da cidade, de toda a região aqui? Olha, a recuperação completa mesmo é meses, se arrasta por meses, 2 anos pelo menos. Eu lembro que a gente ficou 2 semanas sem energia, era 2 semanas sem fogão de gás, 2 semanas sem computador, 2 semanas sem gasolina. Eu cheguei a presenciar muitas pessoas brigando, saindo aos tapas num posto de gasolina por causa de 1 galão de gasolina. Quando chegava um caminhão para abastecer, todo mundo corria ali, como se a vida fosse depender daquele galão de gasolina. Então, assim, eu lembro que foram as 2 primeiras semanas eram só de se acomodando, voltando à vida, à realidade. Depois, pelo menos uns 2 meses para tentar, para buscar informação, como saber, perdi minha casa e agora, quer dizer, o governo ajuda em alguns casos. Muitos casos, por estar aqui ilegalmente, muitos imigrantes talvez não conseguiam ajuda imediata do governo. Então, tem toda essa burocracia, essa parte burocrática que é mais complicada, né? Mas a recuperação mesmo se arrastou, acho que durante meses. Durante meses ainda tinha muito brasileiro desempregado, muito brasileiro tentando reaver a sua casa que perdeu, ou no caso desse condomínio que eu falei, que foi todo destelhado, quer dizer, eles nem puderam voltar para esse local, eles tiveram que ser alocado para outro lugar, mas tem os pertences, tem as roupas, tem o carro, tem as fotos, documentos, que isso você não consegue reaver tão fácil, infelizmente, né? O Vilma matou 60 pessoas e deixou um rastro de destruição. Os moradores da Lusiânia também não esperavam que o Katrina fosse chegar tão forte. Os ventos alcançaram 280 km por hora. A tempestade inundou grande parte de Nova Orleans. Bairros inteiros ficaram submersos. Um dos furacões mais violentos da história do país deixou pelo menos 1 milhão de pessoas sem casa e provocou a morte de 2.000 pessoas. Mas os furacões não têm endereço certo e um deles atingiu uma região mais ao norte do país.
Sandy varreu Nova Jersey e Nova York em outubro de 2012, causando vastas inundações e deixando 120 mortos. Quando você ouviu a primeira notícia da chegada do Vilma, você imaginava que ele fosse causar tanta destruição? Mas nunca, ninguém imagina, ninguém tem ideia até você passar por isso. Eu vejo hoje muitos brasileiros que estão aqui há pouco tempo, que não passaram por nenhum furacão ainda, e que veem todo esse alvoroço nas ruas e tal, e acham que é um pouco de exagero, até passar por um e ver o que acontece de verdade. A gente nunca imagina. Eu confesso que eu saí para a rua. Eu fui para a rua para ver o vento, e daí quando eu senti que o negócio era meio forte, eu voltei correndo para casa. Porque a gente realmente não tem ideia. A gente vê, acha que é coisa de cinema, acha que nunca vai acontecer com a gente, e de repente quando você vê ali já voou o telhado, voou o carro, voou tudo. Então realmente é uma coisa que a gente não tem a mínima ideia. Eu não imaginava nunca que fosse causar a destruição que causou. Daqui a pouco no Conexão Flórida, Andrew e Meadow, 2 nomes ligados pela mesma história. É o que você vai ver já já.